O contrato que ninguém lê antes de assinar. Poucas decisões na vida de um homem carregam consequências financeiras tão duradouras quanto o casamento. E poucas são tomadas com tão pouca análise racional. A cultura romântica nos ensina a encarar o casamento exclusivamente pela lente do sentimento. Encontrar a pessoa certa, sentir a conexão certa, viver o momento certo. Raramente alguém para explicar que, do ponto de vista legal e financeiro, o casamento moderno é, antes de tudo, um contrato civil com implicações patrimoniais profundas, muitas vezes assimétricas, e que deveria ser tratado com a mesma seriedade analítica que se dedicaria a qualquer outro compromisso financeiro de longo prazo. Não se trata de cinismo, mas de honestidade estatística. Em praticamente todas as jurisdições ocidentais, os regimes de divórcio foram desenhados em um contexto histórico específico, e continuam operando sob lógicas que nem sempre refletem a realidade contemporânea de casais onde ambos trabalham. Ambos contribuem financeiramente e ambos constroem patrimônio. Ainda assim, os dados de separação mostram consistentemente que homens enfrentam, em média, maior probabilidade de perdas patrimoniais significativas e de redução do padrão de vida pós-divórcio, além de disparidades relevantes em disputas de guarda que impactam diretamente a relação com os filhos. Ignorar esses dados em nome do romantismo não é nobreza, é imprudência. A perspectiva que a consciência Red Pill trouxe para essa discussão não é a rejeição do compromisso, mas a insistência em que ele seja feito de olhos abertos. O homem que decide se casar, sem compreender profundamente o regime de bens escolhido, sem discutir abertamente expectativas financeiras, sem considerar instrumentos legais de proteção mútua, como pactos antenupciais, está tomando uma decisão emocional com consequências jurídicas que ele sequer compreende. Isso não é amor. É negligência disfarçada de romance. Há um exemplo hipotético revelador. Considere um empreendedor de 35 anos, que passou uma década construindo uma empresa antes de se casar. Movido pelo desejo de demonstrar confiança e comprometimento, ele decide não discutir separação patrimonial, interpretando qualquer conversa sobre o tema como falta de fé no relacionamento. 5 anos depois, o casamento termina, e ele descobre, da forma mais dura possível, que grande parte do valor construído durante o casamento, incluindo a valorização de sua própria empresa, está sujeita à partilha. O erro não foi se casar. O erro foi tratar planejamento financeiro racional como se fosse incompatível com amor genuíno, quando na verdade são completamente independentes. O MGTOW, em suas formulações mais equilibradas e menos reativas, captura algo importante aqui. A ideia de que um homem deve primeiro construir soberania sobre sua própria vida financeira e emocional antes de considerar fundi-la legalmente com a de outra pessoa. Isso significa entender profundamente sua própria situação patrimonial, discutir abertamente expectativas financeiras com qualquer parceira antes do casamento e recusar-se a tratar essas conversas como tabu romântico. Um homem que já é financeiramente independente e emocionalmente completo antes do casamento entra na relação a partir de um lugar de escolha, não de necessidade, o que muda fundamentalmente a dinâmica de poder e a qualidade da própria relação. O estoicismo acrescenta uma camada complementar a essa análise. Os estoicos ensinavam que a verdadeira riqueza reside na autossuficiência e na moderação dos desejos, e que a segurança genuína nunca deveria depender de circunstâncias externas ou de outras pessoas. Aplicado ao contexto do casamento moderno, isso sugere que um homem deveria estruturar sua vida financeira de forma que sua estabilidade emocional e material não dependa exclusivamente do sucesso ou fracasso de uma relação romântica específica. Isso não é falta de comprometimento, é prudência estrutural, que paradoxalmente permite um comprometimento emocional mais genuíno, livre do medo e da ansiedade financeira que corroem tantos casamentos por dentro. Vale destacar que essa análise não é um chamado ao cinismo ou à rejeição categórica do casamento. Muitos homens construem relações duradouras, saudáveis e mutuamente enriquecedoras. O ponto central é que essas relações bem-sucedidas quase sempre compartilham uma característica. Foram construídas sobre transparência financeira, expectativas alinhadas e planejamento consciente, não sobre a suposição romântica de que o amor sozinho resolve questões estruturais complexas. Um homem que se planeja adequadamente antes de assumir um compromisso matrimonial não está sendo menos romântico. Está sendo mais responsável, tanto consigo mesmo quanto com a pessoa que escolhe amar, porque relações construídas sobre bases financeiras claras e mutuamente compreendidas tendem a sofrer menos ressentimento silencioso ao longo dos anos. Exatamente porque as expectativas foram alinhadas desde o início, e não deixadas à deriva da esperança. No fim, a lição central aqui é estoica em sua essência.
Prepare-se racionalmente para os cenários possíveis, incluindo os indesejados, não por pessimismo, mas por sabedoria prática. Um homem que planeja seu casamento com a mesma seriedade que planeja qualquer decisão financeira importante da vida, não está traindo o romance. Está protegendo, de forma madura e consciente, tanto a si mesmo quanto a relação que pretende construir para durar.